Oi, pessoal. Deixa eu ver aqui se já estamos ao vivo. Acho que sim, né? Enquanto os filhos vão entrando aqui, eu vou esperar mais uns minutinhos aí para que dê tempo de todos entrarem, né? E você que já está aqui, me conta aqui no chat. Você trabalha mais em clínica, ou atendimento domiciliar, hospital, ou estúdio de pilates, né? Academia? Escreve aqui para mim no chat, para eu entender quem está aqui comigo hoje. Isso, muito bom. O pessoal já está entrando aqui. Daqui a pouquinho a gente começa, mas deixa eu te falar aí uma coisa, né? Te perguntar um negócio. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje eu estou muito animada, sabe por quê? O grande dia chegou, né? Estão abertas as inscrições para o meu curso Reabilitação Neurovestibular com Osteopatia e Visão Avançada. Então, se você, né, está buscando algo, né, a mais dentro da profissão, né, você está buscando crescer, está buscando entender melhor, né, seus pacientes, evoluir aí dentro da fisioterapia, chegou a oportunidade e é agora. Então, se você não se inscreveu ainda, corre lá e se inscreva, pois as vagas elas são limitadas, tá? Pois isso não é só um curso, isso é uma metodologia onde eu pego nas suas mãos e vou caminhar aí junto com vocês, né? Até você se tornar aí uma referência e conquistar aí a total segurança clínica e financeira que você merece, né? E para isso, eu resolvi te contar aqui como esse método nasceu. E é exatamente isso que nós vamos falar, né, aqui hoje. Hoje eu quero te mostrar algo que mudou completamente, né, a minha forma de enxergar o atendimento fisioterapêutico. Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu quero começar te fazendo aí uma pergunta muito sincera. Você já teve a sensação de que trabalha muito na fisioterapia? Né, que trabalha muito, mas sente que poderia estar em outro nível profissional? Talvez mais segurança, né? Mais reconhecimento, talvez com mais retorno financeiro. Se você já sentiu isso, né, em algum momento aí da sua carreira, escreve aqui no chat, eu, né? Porque existe uma coisa que quase ninguém fala dentro da fisioterapia. A maioria dos profissionais não sofre por falta de dedicação. O fisioterapeuta, ele estuda, ele trabalha muito, né? O físio, ele se entrega, né, para os pacientes, mas mesmo assim, muitos profissionais sentem que estão parados no mesmo lugar profissionalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. Isso não acontece porque você não é capaz. Na maioria das vezes, isso acontece porque ninguém ensinou você a enxergar o paciente de uma forma diferente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo também. E hoje, muita gente olha para mim, né, e vê uma clínica estruturada, uma equipe trabalhando comigo, um método, né, organizado, mas nem sempre foi assim. Eu também comecei ali com muita dificuldade. Eu venho de uma família simples, minha mãe era professora, viúva, então estudar nunca foi algo fácil. Eu fiz fisioterapia com muito esforço. Eu me formei em 2005 em Santa Fé do Sul e depois da minha formação eu fui para o Rio de Janeiro e foi lá que começou uma fase muito importante ali na minha carreira, né? Ali eu comecei a trabalhar com a fisioterapia cardiorrespiratória, né? E também no atendimento domiciliar, né? Atendimento hospitalar. E ali eu tive uma experiência muito rica, porque eu comecei a enxergar o paciente de uma forma muito completa, né? Eu acompanhava exames, marcadores inflamatórios, quadros infecciosos, alterações metabólicas. E eu comecei a entender muito sobre o funcionamento do corpo humano, sobre o sistema respiratório, cardiovascular, né, o sistema renal, as compensações, né, sistema digestivo. E então ali eu construí uma base clínica muito forte. Mas quando eu voltei para minha cidade, aqui em Tuiutaba, né, no interior de Minas, eu comecei a perceber, né, algo que me incomodava muito. Eu trabalhava em academia com reabilitação cardíaca, né, reabilitação respiratória. Eu dava plantões em hospitais e muitas pessoas começavam a me perguntar coisas sobre dores ortopédicas. E muitas vezes eu não sabia responder, né? Eu precisava encaminhar para outro profissional. Isso começou a me incomodar muito, né? E porque ali eu pensava, né, gente, eu sou fisioterapeuta. Por que eu não consigo ajudar esses pacientes? Eu não tinha confiança, eu não tinha segurança para falar. E foi exatamente essa inquietação que começou a mudar completamente a minha carreira.
Mas algo ainda mais forte aconteceu comigo, né? Algo que literalmente mudou a minha forma de enxergar o corpo humano. Eu sofri um acidente de moto, né? E foi ali que começou uma das maiores viradas de chave na minha vida, né? A virada da minha vida profissional aconteceu ali. Foi um acidente sério, algo que eu não esperava, né? Eu tive múltiplas fraturas, fraturei costelas, a clavícula. Depois de um tempo ali de imobilização, né? Algo começou a acontecer com o meu corpo ali, né? Os movimentos do meu braço esquerdo, eles estavam limitados e aquilo começou a me preocupar muito, porque como é que eu ia fazer, né? Como é que eu ia trabalhar? Porque eu era fisioterapeuta, eu precisava dos meus braços. E mesmo com todo o conhecimento que eu tinha até aquele momento ali, eu comecei a fazer, me reabilitar, né? Mas chegou um momento em que a minha recuperação ela simplesmente parou de evoluir. Eu fazia aquilo que eu sabia fazer, né? Mas parecia que alguma coisa, né, estava faltando. E foi nesse momento que eu procurei a minha amiga, né? E ela era osteopata e ela me atendeu e ali, né, mudou completamente a forma de eu enxergar o corpo humano, porque eu recuperei muito rápido. Né? Ali eu comecei a entender algo que até então eu não compreendia de verdade. Que o corpo ele não funciona em partes isoladas, né? O corpo ele funciona como uma unidade, né? Estrutura e função, elas estão completamente conectadas. E aquilo abriu a minha mente de uma forma que eu nunca tinha imaginado antes. E eu comecei a enxergar o corpo com outra lógica, com outra visão, né? Um outro raciocínio clínico. E naquele momento eu pensei, gente, eu preciso aprender isso. Foi então que eu decidi fazer a minha formação em osteopatia. Minha primeira formação, eu fui estudar no IDOT, né, que é uma escola de osteopatia, e ali eu comecei uma nova fase na minha vida profissional. Porque quando eu comecei a aplicar aquele raciocínio que eu estava aprendendo ali nos meus pacientes, os resultados eles começaram a mudar. E eu comecei a enxergar conexões que antes eu nem via. Eu comecei a compreender melhor as causas dos sintomas. E aquilo começou a transformar completamente os meus atendimentos. Mas, assim, ao mesmo tempo, uma outra coisa começou a acontecer. Algo que muitos bioterapeutas também sentem, né? Mesmo com todo esse conhecimento, eu ainda tinha dificuldade em valorizar meu próprio trabalho. Eu tinha medo de cobrar mais caro, medo de perder paciente. E foi exatamente nesse momento, né, ali da minha carreira, que eu comecei a viver algo, né, que muitos fisioterapeutas também vivem, né? Mesmo com mais conhecimento, mesmo com mais resultados, eu ainda tinha dificuldade de valorizar meu próprio trabalho. Gente, isso é grave, né? Eu tinha medo de cobrar mais, medo de aumentar o valor ali da minha sessão, né? Medo de perder paciente. E talvez você, né, que está aqui me assistindo agora também, já tenha sentido isso. Isso é muito comum dentro da fisioterapia, né? Porque muita gente entra na fisioterapia com uma vontade enorme de ajudar as pessoas, e às vezes a gente esquece de olhar, né, para o nosso próprio valor profissional. Só que ali algo começou a acontecer comigo. A minha agenda ela começou a ficar cada vez mais cheia, cada vez mais pacientes me procurando ali. E eu comecei a perceber que eu não tinha mais tempo. E eu trabalhava muito, mas mesmo assim eu não conseguia, né, ter ali um espaço na agenda para atender todos os pacientes. E foi quando eu parei e pensei, gente, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu continuo trabalhando muito desse jeito, ganhando o mesmo tanto, ou eu começo a valorizar o meu atendimento. E eu tomei ali uma decisão que naquele momento deu um pouco de medo, né? Mas eu dobrei o valor da minha sessão. E literalmente, gente, quando eu dobrei mesmo. E quando eu fiz isso, eu pensei, agora eu vou perder pacientes, né? Eu achei que muitas pessoas, né, muitos pacientes iam embora. Eu achei que os pacientes iam dizer que estava muito caro, mas aconteceu exatamente o contrário. Nenhum paciente foi embora, nenhum, gente. Todos continuaram comigo, porque eles já viam valor no meu atendimento, eles já percebiam o resultado, eles já confiavam no meu trabalho. Só tinha uma pessoa que ainda não enxergava esse valor, e era eu mesma. E essa foi uma das maiores lições da minha vida profissional. Muitas vezes o fisioterapeuta ele tem conhecimento, tem capacidade, ele entrega resultado, mas ele ainda não percebe o valor que ele pode gerar. E quando você começa a enxergar esse valor, tudo muda. Sua postura, seu raciocínio clínico muda, a forma como o paciente te vê muda.
a sua carreira ela começa a entrar em um outro nível. E foi nesse momento da minha carreira que algo, né, começou a me chamar muita atenção ali, né, dentro dos meus atendimentos. Eu comecei a observar um padrão interessante ali nos meus pacientes. Muitos deles chegavam com queixas relacionadas à ATM, né, que é a articulação temporomandibular, pacientes com dor na face, dor para mastigar, apertamento dentário, bruxismo, tensões na musculatura da face. E junto com isso, esses pacientes também relatavam outros sintomas, né? Sintomas como desequilíbrio, tontura, enxaqueca, cefaleia, zumbidos no ouvido. E aquilo começou a despertar, né, muito ali minha curiosidade clínica. Porque eu comecei a perceber que existia uma relação ali. E eu comecei a pensar, gente, será que esses sintomas, eles estão realmente separados? Ou será que existe uma conexão que a gente não está enxergando? E foi nesse momento, né, que a reabilitação vestibular ela entrou de forma muito forte ali na minha vida profissional. Eu fui estudar, né, mais, fiz formação em reabilitação vestibular. E quando eu comecei a estudar, né, ali a fundo o sistema vestibular, a minha mente ela abriu ainda mais, porque eu comecei a entender como o sistema vestibular ele se conecta com várias estruturas do corpo, né, com os olhos, com a cervical, com a mandíbula, um equilíbrio, né, com todo o controle postural. Mas mesmo assim, eu senti que ainda faltava alguma coisa. Né? Eu sentia que existia uma peça ainda que precisava se encaixar ali nesse raciocínio. Foi quando eu descobri algo que me chamou muita atenção. Na Escola de Osteopatia de Madrid, né, na EON, existia um módulo no final da formação, né, que era exatamente sobre a osteopatia aplicada à otorrinolaringologia e à oftalmologia. E quando eu vi aquilo, eu pensei, gente, é exatamente isso que eu quero estudar. Mas existia um detalhe ali. Para chegar naquele módulo, eu precisava fazer toda a formação novamente, né, os 4 anos anteriores. E então eu tomei uma decisão que muitos profissionais talvez, né, não tomariam. Eu comecei uma segunda formação em osteopatia, do zero, de novo. Mas foi uma experiência muito interessante, né? Porque foi como assistir um filme ali pela segunda vez, né? Só que agora enxergando todos os detalhes. Porque agora eu já tinha, né, a prática clínica, eu já tinha experiência com a osteopatia, eu já tinha experiência com reabilitação vestibular. Então aquele conhecimento ali, ele começou a se encaixar de uma forma muito profunda. Isso começou a enriquecer muito os meus atendimentos, né? A minha visão clínica ali, ela começou a ficar muito mais ampla. E os resultados, gente, eles começaram a aparecer cada vez mais. E conforme eu fui, né, aprofundando ali nesse conhecimento, algo começou a acontecer ali na minha prática clínica. Cada vez mais pacientes começaram a me procurar, né, pacientes com tontura, cefaleias, enxaquecas, paciente com sintomas vestibulares, paciente com queixas, né, relacionadas à ATM. E mesmo eu aumentando o valor da minha sessão, a minha agenda ela continuava cheia. Porque toda vez que eu estudava algo novo, eu agregava mais valor no meu atendimento. E quando você agrega valor, né, o paciente ele percebe. O paciente ele sente a diferença e ele vê o resultado. E isso começou a gerar mais procura, né? Uma procura muito grande ali no meu consultório. E chegou um momento em que eu simplesmente não dava mais conta de atender todos os pacientes, já tinha aumentado o valor ali das minhas sessões. Minha agenda estava completamente cheia e foi nesse momento que surgiu ali uma nova necessidade. Eu precisei ampliar minha equipe, porque existiam ali pacientes que precisavam fazer, né, exercícios de reabilitação vestibular, existiam pacientes que precisavam de acompanhamento, existiam pacientes que chegavam, né, em situações de urgência, que não dava para esperar ali uma semana ou mais para ser atendido. Então eu comecei a montar uma equipe, né, profissionais que pudessem trabalhar junto comigo. E nós começamos a trabalhar de forma integrada. E foi nesse momento que algo muito interessante aconteceu ali, né? Começou a acontecer ali com a gente, comigo, e eu percebi que eu estava organizando ali o meu próprio raciocínio. Porque eu precisava ensinar aquilo que eu fazia para os profissionais que estavam ali comigo. Eu precisava mostrar para eles a forma como eu fazia, a forma como eu avaliava, como eu pensava o caso clínico, como eu conduzia o tratamento. E foi nesse processo que começou a nascer, né? Eu comecei a organizar todo o meu raciocínio clínico,
tudo aquilo que eu fazia nos atendimentos, toda a integração entre reabilitação vestibular, osteopatia, raciocínio clínico, visão global do paciente. E foi assim que começou a nascer aquilo que hoje eu chamo de método RVO, que é a integração entre a reabilitação vestibular e a osteopatia, com uma visão muito avançada. Mas outra coisa também ali aconteceu nesse processo. O espaço onde eu atendi, ele começou a ficar pequeno, né? Era uma clínica simples, né? E eu percebi que eu também precisava agregar valor ao ambiente onde os pacientes eles eram atendidos. Então, eu tomei uma outra decisão importante. Apesar de dar para atender em qualquer espaço, eu resolvi montar um espaço à altura daquilo que a gente entregava. Uma clínica estruturada, um ambiente preparado para receber esses pacientes. E hoje eu tenho uma equipe, né, ali trabalhando comigo, 3 fisioterapeutas, uma educadora física que trabalha com psicomotricidade, uma terapeuta ocupacional que faz toda essa integração sensorial. Ou seja, hoje nós temos uma equipe multidisciplinar e isso me permitiu algo muito importante. Hoje eu consigo atender os meus pacientes, mas também consigo ter tempo para algo que se tornou ali uma missão para mim, que é compartilhar esse conhecimento com outros fisioterapeutas, porque eu preciso atingir mais pacientes, né? Porque ao longo, né, de mais de 20 anos ali de profissão, gente, eu acumulei muito conhecimento. Conhecimento que veio da fisioterapia hospitalar, que veio da fisioterapia cardiorrespiratória, da osteopatia, da reabilitação vestibular e da minha prática clínica diária. E eu consegui integrar tudo isso e transformar em um método estruturado. Um método que hoje está ajudando ali fisioterapeutas a enxergar o paciente de uma forma completamente diferente. O método RVO. E é exatamente isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Pois eu vejo muitos fisioterapeutas extremamente dedicados, né? Profissionais que estudam, que se dedicam, que trabalham muito, né? Que realmente querem fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Mas mesmo assim, tem muitos profissionais que ainda se sentem seguros em alguns atendimentos. E isso acontece por um motivo muito simples. Na faculdade, nós aprendemos muitas técnicas, aprendemos ali a base, né? Aprendemos exercícios, protocolos, mas muitas vezes nós não aprendemos a raciocinar clinicamente de forma profunda. Então, o físio, ele sai da faculdade sabendo fazer muitas coisas, mas às vezes ele não consegue entender por que aquele paciente tem aquele sintoma. E quando isso acontece, o profissional ele acaba entrando em um ciclo. Ele trata o sintoma, o paciente melhora um pouco, mas depois o problema volta. Ou então o tratamento ele demora muito, né? Demora mais do que ele deveria. E o fisioterapeuta ele começa até a pensar assim, gente, será que eu estou fazendo algo de errado, né? Mas muitas vezes não é falta de capacidade, é falta de um raciocínio clínico mais integrado. Porque o corpo humano, ele não funciona em partes separadas. O corpo, ele funciona como um sistema integrado. E foi exatamente isso que mudou, né? Que começou a mudar completamente a minha prática clínica. Quando eu comecei, né, a integrar a osteopatia, a reabilitação vestibular, todo esse raciocínio clínico e essa visão global ali do paciente, eu comecei a enxergar conexões que antes passavam desapercebidas. Eu comecei a perceber que muitos sintomas têm origens que o profissional ele não imagina. E que você começa a entender essas conexões, né? Quando você começa a entender essas conexões, o seu raciocínio muda completamente. E a segurança, ela também muda. Os resultados mudam. E é exatamente isso que eu comecei a ensinar, né, para outros fisioterapeutas, né, para os fisios que trabalham comigo e também para os fisioterapeutas que estão estudando comigo hoje. Porque quando o profissional ele aprende a enxergar o paciente de uma forma mais completa, ele deixa de trabalhar por tentativa e erro. E esse profissional ele começa a trabalhar com raciocínio clínico. E isso muda completamente o nível da sua prática profissional. Quando isso começa a acontecer, algo também acontece, né? Ali na carreira do profissional, do fisioterapeuta. O paciente ele começa a perceber essa diferença. Ele começa a confiar mais e o paciente começa a te indicar. E essa valorização profissional ela começa a crescer. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, inclusive financeiramente. E deixa eu compartilhar aqui uma coisa com você
é muito importante agora para você conseguir entender. Porque muitas vezes, quando a gente fala de transformação profissional, isso parece algo muito abstrato, né? Mas eu gosto de olhar para algo muito concreto. Eu gosto de olhar para números. E eu mesma fiz essa conta aqui para poder falar aqui para vocês hoje. Eu peguei meus atendimentos, eu juntei os 12 meses do ano e fiz uma média. Eu comecei a calcular o quanto que eu estava ganhando, o quanto aquilo representava em salários mínimos. E vou te contar, no começo da minha carreira, eu ganhava ali em média 2, 3 salários mínimos. E naquela época eu pensava que aquilo era o máximo, né? Que dava para chegar dentro ali da fisioterapia. Mas conforme eu fui aprofundando ali meu raciocínio clínico, conforme eu fui estudando, agregando, né, mais valor ali, né, nos meus atendimentos, essa minha realidade, ela começou a mudar. Porque quando você começa a enxergar o paciente de uma forma diferente, os resultados eles também começam a aparecer. E quando esses resultados eles aparecem, o paciente ele percebe, ele confia, ele te indica, e a valorização profissional, gente, ela começa a acontecer naturalmente. E hoje, quando eu faço esse mesmo cálculo, eu ganho, gente, aproximadamente 16 vezes mais do que eu ganhava no início da minha carreira. Hoje, a média mensal que eu recebo, vou contar aqui para vocês, ela gira em torno de 50 mil reais. E eu não estou falando isso aqui para me mostrar, não. Eu estou falando isso aqui para você entender uma coisa muito importante. O problema, muitas vezes, não é a fisioterapia. O problema é quando o fisioterapeuta não consegue agregar valor no seu atendimento. Porque quando você começa a entregar resultados diferentes, quando você começa a resolver casos que antes pareciam, né, ali difíceis, ou que o paciente já, né, não conseguia resultados, o paciente ele percebe isso. E ele percebe valor nisso, e ele aceita pagar. Isso muda completamente a sua realidade profissional. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas chegou um momento em que eu percebi algo muito importante. Eu não conseguiria, né, ajudar mais pessoas trabalhando apenas sozinha na clínica. Porque existe um limite, né, de número de pacientes que um fisioterapeuta ele consegue atender. E mesmo tendo ali uma agenda cheia, mesmo trabalhando muito, mesmo tendo uma equipe ali comigo, chegou um momento em que você precisa expandir esse conhecimento. E foi exatamente por isso que eu decidi organizar tudo aquilo que eu aprendi e transformar isso em algo estruturado. Algo que outros fisioterapeutas também pudessem aprender e aplicar. E foi assim que nasceu o método. Né? Eu fui acumulando conhecimento, né, nos meus 20 anos de profissão, conhecimentos, né, que vieram da fisioterapia hospitalar, da fisioterapia cardiorrespiratória, da osteopatia, da reabilitação vestibular e principalmente, né, da minha prática clínica diária. E ao longo do tempo, eu comecei a perceber que essas áreas não estavam separadas. Na verdade, elas se conectavam. E o que eu via no hospital me ajudava a entender melhor o paciente na clínica. O que eu estudava em osteopatia me ajudava a compreender as estruturas e as conexões entre um sistema e outro. E correlacionar eles, né, com os sintomas do paciente. O que eu aprendia na reabilitação vestibular me ajudava a entender os sintomas que muitos profissionais não conseguiam explicar. E como o corpo se organiza no espaço, né, em busca de sobrevivência. Então, eu comecei a integrar tudo isso. Eu comecei a organizar o meu raciocínio clínico. Eu comecei a estruturar o passo a passo, né, que eu utilizava ali nos meus atendimentos. Como avaliar o paciente, como identificar as conexões entre os sintomas, como conduzir o tratamento. E foi assim que nasceu o método RVO, que significa reabilitação vestibular com osteopatia e visão avançada. Esse método ele integra 3 pilares principais. O primeiro pilar é o raciocínio clínico, aprender a enxergar o paciente de uma forma global, entender de onde realmente vêm os sintomas. O segundo pilar é a reabilitação vestibular, entender o funcionamento do sistema vestibular, o papel do labirinto, o papel da visão, o papel da propriocepção. E o terceiro pilar é a osteopatia aplicada a esses sistemas, ou seja, compreender como as estruturas do corpo influenciam esses sintomas, né? Como a TM, cervical, o crânio, né? A base do crânio e outras regiões que muitas vezes são ignoradas.
Quando esses três pilares eles se integram, essas três coisas se integram, o profissional ele começa a enxergar o paciente de uma outra forma, né, completamente diferente. Ele deixa de tratar apenas sintoma e começa a entender a origem do problema. E isso muda completamente sua prática clínica. Mas, deixa eu te falar aqui uma coisa muito importante. Esse método, gente, não é apenas para quem trabalha com tontura. Ele é para qualquer fisioterapeuta que quer pensar diferente, né? Para fisioterapeutas que querem sair do atendimento básico. Para fisioterapeutas que quer entender melhor o corpo humano, né? E principalmente para você, físio, que quer entregar mais resultado aí para os seus pacientes, né? E serem mais valorizados por isso. Então, nesse momento aqui da live, eu sei que algumas dúvidas elas podem estar passando aí pela sua cabeça, né? Porque quando a gente fala de aprender algo novo, principalmente algo que pode mudar a forma como você atende, é natural que surjam algumas perguntas, né? Talvez você esteja aí até pensando agora, né? Será que eu consigo, né, aprender isso? Será que eu tenho tempo para estudar mais alguma coisa? Ou até mesmo, será que eu tenho condições de investir, né, tempo e dinheiro nisso agora? E deixa eu te falar uma coisa aqui muito sincera com você. Essas dúvidas, elas são absolutamente normais, porque eu mesma já passei por isso. E quando eu decidi aprofundar mais meus estudos, quando eu decidi fazer minhas formações, quando eu decidi começar novamente ali minha segunda formação em osteopatia, eu também tive essas dúvidas. E eu também pensei, será que eu vou conseguir? Será que isso realmente vai valer a pena? Pois era difícil gastar esse dinheiro todo para isso. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa, eu aprendi ao longo desses anos que muitas vezes o que separa o profissional que evolui daquele que permanece no mesmo lugar não é talento, não é inteligência, é decisão. É decisão de continuar crescendo, de continuar estudando, de enxergar a profissão de uma forma diferente. E eu sei que muitos fisioterapeutas também pensam, né, na questão do tempo, do dinheiro, porque a rotina do fisioterapeuta ela é intensa, né? O atendimento, a agenda cheia, muitas vezes plantões, mas quando o conhecimento ele realmente muda sua prática clínica, ele não tira seu tempo, ele economiza seu tempo. Porque você começa a enxergar o caso clínico com mais clareza. Você começa a tomar decisões mais rápidas, o paciente melhora mais rápido. E você começa a conduzir o tratamento com muito mais segurança. Isso muda o seu dia a dia profissional. Existe também a questão, né, como eu disse aqui, do investimento financeiro. Muitos fisioterapeutas têm medo de investir em formação. Mas deixa eu te fazer aqui uma pergunta muito sincera. Quanto custa permanecer exatamente no mesmo lugar profissional daqui a 5 anos? Quanto custa continuar atendendo da mesma forma, com os mesmos resultados, com a mesma valorização, cobrando o mesmo valor? Porque quando você investe em conhecimento, o que realmente transforma a sua prática clínica, né? E isso não é um gasto, gente, isso é um investimento ali na sua carreira, na sua segurança profissional e na sua valorização dentro da fisioterapia. E foi exatamente isso que aconteceu comigo ao longo desses anos. Cada vez que eu investia em conhecimento, eu agregava mais valor ao meu atendimento. E cada vez que eu agregava mais valor, a minha carreira ela avançava um pouco mais. E foi exatamente por isso que eu organizei tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos. E para que outros fisioterapeutas eles possam encurtar esse caminho, para que você possa encurtar esse caminho, né? Porque a verdade, gente, é que se eu tivesse tido esse acesso, né, no meu caminho ali, no início da minha profissão, eu teria economizado muitos anos de tentativa e erro e muito dinheiro. E foi exatamente pensando nisso que eu organizei o programa completo do método RVO. E foi exatamente pensando nisso, em encurtar o caminho para outros fisioterapeutas, que eu organizei tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos de atendimento, né? Mais de 20 anos de profissão. E foi assim que nasceu, né, o programa de formação em reabilitação neurovestibular, com osteopatia e visão avançada. E esse programa ele foi estruturado para ensinar exatamente o raciocínio clínico que eu aplico hoje nos meus atendimentos. E não é apenas um curso de técnicas, né? Porque técnicas, muitas vezes, o fisioterapeuta já conhece várias. O que realmente transforma a prática clínica é o raciocínio por trás da técnica.
é entender, né, a pensar no caso clínico, como avaliar o paciente de forma profunda, como identificar essas conexões entre os sistemas, né, ali do corpo. E dentro desse programa, eu organizo exatamente esse passo a passo, né? Você aprende primeiro a entender o funcionamento do sistema vestibular, como o labirinto participa, né, do controle do equilíbrio, como ele se conecta ali com a visão, como ele se conecta com a propriocepção, como ele influencia o controle postural, né, o sistema nervoso autônomo. E depois, sim, a gente aprofunda na avaliação clínica do paciente vestibular, como fazer uma anamnese direcionada, como realizar os testes vestibulares, como identificar padrões que muitas vezes passam desapercebidos. E em seguida, a gente entra o quê? Na parte da reabilitação vestibular aplicada, como conduzir os exercícios, como organizar esse tratamento, como adaptar o exercício para cada paciente. Mas o grande diferencial desse programa, ele está na integração com a osteopatia. Porque muitas vezes, gente, os sintomas vestibulares, eles não estão relacionados apenas ao labirinto. Eles podem estar relacionados a estruturas, como a gente já disse, né? A cervical alta, a ATM, base do crânio e outras regiões que influenciam diretamente o sistema vestibular. E quando você aprende a integrar essas abordagens, o seu raciocínio ele muda completamente. Você deixa de olhar apenas sintoma e começa a enxergar o paciente de uma forma integrada. Então, esse programa, ele foi estruturado exatamente para isso, para te ajudar a sair do atendimento básico e começar a desenvolver um raciocínio clínico muito mais avançado. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa, né? Aprender algo novo não é apenas assistir aulas. Aprender algo novo exige, né, prática, exige acompanhamento, exige ter alguém ali para te orientar quando surgem dúvidas. E foi exatamente pensando nisso que eu organizei essa formação de uma forma diferente. Dentro do programa, você não vai receber apenas conteúdo gravado, né? Você vai ter acesso também ao passo a passo que eu utilizo na prática clínica, desde o raciocínio inicial até a condução completa do tratamento. Mas além disso, você também vai ter o quê? Um acompanhamento, né? Porque uma das coisas que mais ajuda o fisioterapeuta a evoluir é poder tirar dúvidas, é poder discutir casos clínicos, é poder entender como aplicar aquilo na sua prática ali. E isso faz muita diferença, porque muitas vezes o profissional ele faz um curso, ele aprende a técnica, mas depois ele fica sozinho tentando aplicar. E aqui a ideia é exatamente contrária, é caminhar junto com você nesse processo, para que você consiga realmente aplicar esse conhecimento ali na sua prática clínica. E existe um outro ponto que eu também quero considerar, que eu considero aqui muito importante. Quando alguém decide investir em uma formação, é natural, né, sentir um pouco de insegurança ali. E pensar, né, será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir aplicar isso? Mas foi exatamente por isso que eu decidi fazer algo que muitos cursos não fazem. Eu ofereço uma garantia. Você que entrar no programa, né? Você que vai ter acesso ao conteúdo, você vai começar a estudar, começar a aplicar. E se em 30 dias você não perceber que aquilo, né, não trouxe valor ali para você, se você perceber que não é o que você esperava, você pode solicitar o cancelamento. E o seu investimento ele é devolvido para você sem dificuldade, sem burocracia. Porque quando eu organizei esse programa, eu fiz isso com muita responsabilidade. Eu realmente acredito no que eu estou, né, o que está sendo ensinado aqui. E eu sei que quando o fisioterapeuta aplica esse conhecimento, os resultados começam a aparecer. E quando os resultados aparecem, a confiança do profissional ela também cresce. E agora eu quero falar com você de uma forma muito direta. Se você chegou até aqui, né, nessa live hoje, é porque algo dentro de você, né, está buscando crescer, está buscando evoluir, está buscando entender melhor os pacientes que chegam até você. E isso já mostra muito sobre quem você é, né? Qual profissional você é. Porque quem está aqui hoje não está procurando apenas mais uma técnica. Quem está aqui hoje comigo está buscando pensar diferente dentro da fisioterapia. Está buscando enxergar o paciente de uma forma muito mais profunda. Está buscando evoluir na carreira.
E agora, existe uma decisão, né, que você pode tomar aí agora, né, que é continuar exatamente como você está, ou dar um passo a mais na sua formação. Porque a verdade é que todo fisioterapeuta chega em um momento da carreira em que ele precisa decidir se ele vai continuar fazendo apenas o básico ou se ele vai buscar um nível a mais, um nível mais avançado de raciocínio clínico. Eu levei muitos anos para construir tudo aquilo que eu compartilhei aqui com você hoje. Foram anos de estudo, anos de prática clínica, anos de tentativas e erro. E hoje eu consegui organizar todo esse conhecimento de forma estruturada para que você possa encurtar esse caminho. E talvez você não tenha novamente essa oportunidade, né? Talvez essa oportunidade ela não venha novamente, porque essa aqui, essa segunda turma, né? Eu realmente não sei se eu vou abrir uma nova, né, uma próxima turma novamente, porque ensinar esse conhecimento ele exige muito tempo, exige muita dedicação. Mas eu senti que eu precisava fazer isso. E por isso abri essa segunda turma. Porque se eu tivesse tido acesso a algo assim também no início da minha carreira, eu teria economizado muitos anos de caminhada e muito dinheiro. E agora a oportunidade, ela está aqui para você. E se você sente que está pronto para evoluir, se você sente que quer atender seus pacientes com mais segurança, e se você quer, né, desenvolver um raciocínio clínico mais avançado, então essa formação ela pode ser exatamente o próximo passo da sua carreira. E o link para inscrição do meu curso, ele está aqui disponível, né, nos comentários e também no link da bio. Você pode acessar agora e ver todos os detalhes da formação. E se você decidir caminhar junto comigo nesse processo, vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada, porque a fisioterapia ela precisa de profissionais cada vez mais preparados, né? Profissionais que pensam, profissionais que evoluem, profissionais que fazem a diferença na vida dos seus pacientes. E quem sabe, né, daqui a algum tempo, seja você contando uma história, né, de transformação profissional, né, aqui também. Então, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje e eu espero te encontrar lá dentro da formação. E corre lá, se inscreva, não deixa passar essa oportunidade. Lembrando que as 20 primeiras inscrições vão ter direito a 2 bônus, né? O primeiro bônus aí é um acesso de 2 anos à plataforma, ao invés de 1 ano só, e acesso ali à Masterclass fisioterapia, né, de fisioterapia empreendedora. Então, corre lá, já faça a inscrição agora, não perde essa oportunidade, e nós vamos juntos aí elevar o nível da fisioterapia.